This episode is brought to you by Hyundai. Whether you're running errands with the kids or heading on a weekend escape, the new 2025 Hyundai Tucson Hybrid is packed with class-leading advanced safety features like blind spot view monitor, forward collision avoidance assist, and wireless phone charging, so you can stay focused on what really matters. Learn more about the new Tucson Hybrid at HyundaiUSA.com. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. agenciadepodcast.com.br. Como identificar uma contradição? De que forma o entretenimento pode mudar a nossa forma de enxergar a história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Belle Époque, um período de grande prosperidade e otimismo na Europa. Esse é um daqueles temas clássicos que aprendemos na escola e por isso muitas vezes passa batido depois que a gente vai para a vida adulta. O meu objetivo aqui hoje é mostrar a importância da Belle Époque não só para a Europa, como também para outras regiões do planeta, além de nos ajudar a compreender boa parte do século XX. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer hoje é compreender do que a gente está falando, né? O termo Belle Époque vem do francês e significa bela época. Se você acompanha o História em Meia Hora com regularidade, você pode até achar estranho ter um período histórico conhecido como um período positivo, né? Sem grandes turbulências. Os historiadores costumam classificar a Belle Époque como um movimento artístico e cultural urbano, que aconteceu principalmente na Europa entre o final da Guerra Franco-Prussiana em 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. A Guerra Franco-Prussiana vai encerrar um longo período de guerras e conflitos que aconteceram na Europa. Vale lembrar que desde o ano 1800, em praticamente todas as décadas existiram levantes, guerras e conflitos nesse continente. A começar pela Era Napoleônica, passando até para revoltas locais, surgimento de ideologias que propunham revoluções e a Primavera dos Povos em 1848. Então a paz vivida após os anos 1870 representou uma espécie de novidade que foi muito comemorada. Como eu vou detalhar para vocês e explicar melhor ao longo do episódio, podemos caracterizar a Belle Époque como sendo a representação de uma cultura urbana marcada pelo divertimento propiciado pela situação favorável que as potências mundiais estavam vivendo. O que incentivou esse cenário positivo foi o desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, que acabaram aproximando ainda mais as principais cidades do planeta. Essa relativa estabilidade econômica e social fez com que ela fosse considerada uma era de ouro da beleza, da inovação, da tecnologia, da moda e da paz. Enquanto novas invenções tornavam a vida de boa parte da população mais fácil, a cena cultural estava em constante crescimento em diferentes setores. E é justamente dessa equação que surge o termo Belle Époque, para enfatizar essas circunstâncias vividas nesse período, em contraste aos momentos de guerras violentas de anos anteriores. Sem dúvidas, um país que liderou esse processo foi a França. A França rapidamente se tornou o centro desse importante movimento cultural e artístico. E para compreendermos de maneira mais aprofundada como que isso aconteceu com eles, é necessário refletirmos sobre as condições turbulentas em que os franceses viviam ao final do século XVIII, para entendermos então o novo cenário do final do século XIX.
Devemos lembrar que uma crescente insatisfação popular por conta das condições de vida provocou inúmeras mudanças administrativas e até mudança no sistema de governo que havia em terras francesas em 1789, dando início à Revolução Francesa. Porém, a fraqueza dos sucessivos governos abriu caminho para o governo de Napoleão Bonaparte, quando a França se tornou uma potência política dominante em toda a Europa. Enquanto ainda estava no poder, Napoleão enfrentou uma luta contínua contra a Inglaterra e outras nações europeias, usando como estratégia para vencer os seus inimigos o embargo comercial, que ficou conhecido como Bloqueio Continental. Essa medida gerou uma necessidade de aumentar o recrutamento do exército, e isso foi feito de forma forçada, causando um dano à sua popularidade. Em 1814, sob os ataques dos aliados, o Império Francês entrou em colapso e temos, a partir daqui, mais tumultos políticos. Após a queda de Napoleão, a dinastia dos Bourbons foi restaurada ao trono, com Luís XVIII reinando de 1814 a 1824, seguido por Carlos X de 1824 a 1830, ano que novas movimentações revolucionárias se iniciaram. Uma nova casa dinástica, os Orleans, diante desse contexto, assume o controle do país até a abdicação do rei Luís Filipe I, em 1848, quando uma nova revolução, a chamada Revolução de 1848, levou à criação da Segunda República Francesa. Essas mudanças políticas não pararam até 1852, quando o então presidente Carlos Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, se proclamou rei da França, sob o título de Napoleão III. O novo monarca permaneceu no trono até 1870, quando foi capturado e exilado em meio à futura derrota do país para o Reino da Prússia, durante a Guerra Franco-Prussiana que eu citei agora há pouco. Dessa forma, desde a Revolução Francesa até mais ou menos 80 anos depois, os franceses experimentaram 7 regimes diferentes, 3 monarquias constitucionais, 2 repúblicas que duraram pouco tempo e 2 impérios. Esse contexto político da França é importante para nós hoje, porque o início da chamada Belle Époque praticamente coincide com a instauração da Terceira República Francesa, que começou em 1870 e, diferentemente daquilo que foi vivido antes do seu início, foi um período marcado pelo otimismo, paz regional e prosperidade econômica, além de inovações culturais, científicas e tecnológicas. No clima do período, especialmente em Paris, as artes floresceram. Muitas obras-primas da literatura, música, teatro e artes visuais ganharam vida justamente nesse período. E do ponto de vista político, a República conseguiu se manter estável e os seus dirigentes concluíram um programa de reformas democráticas, algo que já era tentado há muito tempo. Porém, a França não foi a única nação a experimentar um período de otimismo. Por isso, é preciso pensar a Belle Époque em escala internacional, mesmo que esse processo não tenha chegado a todos os países. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. Podemos dizer que a Belle Époque foi um fenômeno histórico em que diversos acontecimentos confluíram para um mesmo cenário.
Nos Estados Unidos, uma crise financeira abateu o país em 1873, mas através de algumas políticas públicas e privadas, a nação conseguiu sair da crise e iniciar a sua escalada em direção a um rápido crescimento econômico que iria despontar ainda mais nas primeiras décadas do século XX. Essa recuperação econômica dos Estados Unidos foi apelidada de Era Dourada, em inglês Gilded Age. Na Grã-Bretanha, a Belle Époque coincidiu com o final da Era Vitoriana e o início da Era Eduardina. Essa mudança na coroa foi vista pela população como uma chance de iniciarem um novo período de mudanças e de modernizações. Na Alemanha, a Belle Époque foi marcada por uma necessidade de modernização tecnológica e industrial, que foi capitaneada a partir dos reinados dos imperadores Guilherme I, Frederico III e Guilherme II. Vale lembrar que a Alemanha havia se unificado na segunda metade do século XIX, ou seja, foi há pouquíssimo tempo e existia um grande otimismo em relação a uma nação tão grande. O mesmo processo pôde ser visto na Itália, que teve a sua unificação em um período bem próximo ao dos alemães. Ficou sob a responsabilidade dos reis Vítor Emanuel II, Humberto I e o início do reinado de Vítor Emanuel III conduzirem o seu país ao progresso. Em impérios mais antigos, como o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, as suas capitais em Viena e Constantinopla ainda eram consideradas grandes centros urbanos, intelectuais e de trocas culturais. Nesse sentido, poucas mudanças de regime foram presenciadas na política desses dois impérios. O mesmo não pode ser dito de Portugal, que passou por uma revolução republicana em 1910, que já é o período final da Belle Époque. Na Ásia, o Japão estava passando pelo período conhecido como Era Meiji, que é um período de rápida modernização e industrialização, rivalizando com as potências europeias. Como iremos analisar ao longo do episódio, o Brasil também estava inserido nesse mesmo processo. Por aqui, o final do século XIX foi marcado pela abolição da escravidão e, em seguida, pela queda da monarquia. Se olharmos esses dois acontecimentos de forma mais ampla, podemos dizer que o contexto internacional serviu como inspiração e base para que o Brasil modificasse tanto a sua política. O movimento republicano brasileiro tinha como principal bandeira a mudança política como uma forma de modernizar o país. E se estamos falando de modernização, eu não poderia deixar de falar das transformações tecnológicas. A Belle Époque foi uma época de grandes avanços científicos e tecnológicos na Europa e no mundo em geral. As invenções da Segunda Revolução Industrial se tornaram comuns nesse período. Vários inventores patentearam produtos com um impacto muito grande na sociedade moderna. No dia 2 de junho de 1875, o inglês Graham Bell e o seu auxiliar Thomas Watson fizeram várias experiências para verificar o funcionamento do telégrafo harmônico, um protótipo do que hoje chamamos de telefone. Cada um foi para uma sala na oficina do Graham Bell. Thomas Watson, em uma delas, tratava de ligar diversos eletroímãs, enquanto Bell, na outra, observava o comportamento dos eletroímãs do seu aparelho que deveriam vibrar estimulados pelo aparelho do Watson. A ideia do Graham Bell era que, ao falar próximo a uma membrana, ela vibraria, fazendo a lâmina tremer perto do eletroímã e induzindo correntes elétricas variáveis até a sua bobina. Ele esperava que essas vibrações sonoras fossem reproduzidas igualmente na forma elétrica, que seria conduzida por fios metálicos até um outro aparelho idêntico, fazendo-o vibrar e emitir um som semelhante ao inicial. Depois de muitas tentativas, o experimento deu certo, e no dia 10 de março de 1876, a primeira transmissão telefônica foi feita, com Graham Bell dizendo: "Senhor Watson, venha cá, preciso falar-lhe." Após o telefone se tornar um meio de comunicação rápido, juntamente com o telégrafo, o inventor francês Edouard Belin desenvolveu a telefotografia, permitindo a transmissão de fotos por telefone. A luz elétrica, marco da Segunda Revolução Industrial, começou a substituir a iluminação a gás nas cidades, e as luzes de neon foram inventadas na França.
Ainda no campo das invenções, talvez o maior símbolo da Belle Époque tenha sido o carro. No dia 1º de outubro de 1908, Henry Ford lançou no mercado dos Estados Unidos o seu modelo T, o Ford T. A propaganda dizia que era um veículo confiável, robusto, seguro, simples de dirigir e barato. Até aquele momento, os carros não eram um meio de transporte muito útil, por conta da baixa velocidade e grande necessidade de manutenção. Ford desenvolveu o modelo T para que qualquer um fosse capaz de dirigir e de consertar esse carro, sem precisar de motorista ou mecânico. A fabricação desse veículo se tornou uma questão à parte, uma vez que Henry Ford se inspirou em processos industriais dos revólveres Colt e das máquinas de costura Singer, e implantou a linha de montagem e a produção em série, revolucionando o setor automobilístico. O Ford T foi o primeiro carro projetado para ser vendido em grande escala. Por isso, podemos dizer que a indústria automobilística começou a partir desse momento, pois até então, os carros eram fabricados de maneira praticamente artesanal, sem falar que eram vistos com desconfiança. Um outro ponto importante do Ford T e a sua relação com a Belle Époque tinha a ver com o custo. Por conta da produção em linha de montagem, o preço do veículo caiu ao longo dos anos. Em 1908, ano do seu lançamento, cada modelo custava $850. Em 1927, último ano de sua fabricação, o preço havia despencado para $290. Por essas razões, o Ford T conquistou o público dos Estados Unidos e de outros países. Em 1914, foi iniciada a sua fabricação na Argentina. Em 1917, foi lançado o caminhão modelo TT. Em 1919, a Ford se torna o primeiro fabricante de automóveis no Brasil, com a produção do carro e do caminhão dessa linha. Em 1920, mais da metade dos veículos que circulavam ao redor do mundo eram modelos Ford T, e podiam ser vistos até em países mais distantes, como na Turquia e na Etiópia. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a Belle Époque foi um período de muitas transformações em diferentes aspectos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre economia, riqueza, contradição, artes e escravidão. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. As lâmpadas estão se apagando na Europa inteira. Não as veremos brilhar outra vez em nossa existência. Fecha aspas. A frase que você acabou de ouvir foi dita por um homem chamado Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, e ela foi dita em agosto de 1914. É possível perceber que existe um medo de que o período de glória vivida na Belle Époque acabe, além de uma exaltação de uma descoberta muito importante que foram as lâmpadas. Além de todo esse desenvolvimento tecnológico que vimos no bloco anterior, precisamos olhar também para algumas questões científicas. E nesse quesito, o francês Louis Pasteur talvez tenha sido o cientista mais renomado do seu país nessa época. Ele desenvolveu a técnica de pasteurização, que é um processo em que o alimento é aquecido a uma determinada temperatura durante um certo período de tempo e logo em seguida resfriado a uma temperatura muito inferior à anterior. Com o aquecimento e o resfriamento, os micro-organismos presentes no alimento são eliminados, impedindo que o alimento faça mal ao ser humano. Por exemplo, é através dessa técnica que podemos conservar e tomar leite em caixinhas. Além disso, Pasteur também desenvolveu uma vacina contra a raiva.
Além disso, o matemático e físico Henri Poincaré fez contribuições significativas para a matemática pura e aplicada, além de publicar livros acessíveis ao público em geral sobre temas matemáticos e científicos. Marie Curie trabalhou na França, sendo laureada com o Prêmio Nobel de Física em 1903 e o Prêmio Nobel de Química em 1911. Marie entrou para a história como a primeira mulher a ganhar esses 2 prêmios. E se você quiser saber mais sobre a vida dela, tem um episódio biográfico aqui no feed do História em Meia Hora, chamado Marie Curie. Além deles, podemos citar também o físico Gabriel Lippmann, que inventou a fotografia colorida, e ela é usada até hoje. Todo esse cenário de transformações permitiu que as artes e a arquitetura também fossem impactadas. No início da Belle Époque, uma arquitetura com influência e ornamentos inspirados na arte greco-romana estava em alta. Esse tipo de construção era chamada de arquitetura monumental neoclássica. Além disso, um movimento chamado Art Nouveau começou a ganhar espaço. Esse estilo era muito decorativo, caracterizado por suas formas compostas por várias linhas e pela inspiração na natureza. Ela ganhou destaque a partir de 1890 e dominou o design em grande parte da Europa, no que se referia a construções em espaços comuns. Sua presença na arte pública de Paris, como nas estações de metrô projetadas por Hector Guimard, se tornou uma espécie de cartão postal da cidade. E nesse ponto, podemos mais uma vez citar o Brasil. No Brasil, a Belle Époque foi marcada especialmente pela iluminação de praças públicas, com postes franceses instalados nas principais cidades. Além disso, também teve a chegada dos primeiros automóveis, a construção de muitos teatros, pelo desenvolvimento de cidades afetadas pelo ciclo da borracha no norte do país e pelo ciclo do café, principalmente no interior de São Paulo. Mas nenhuma outra cidade foi tão impactada pela Belle Époque quanto o Rio de Janeiro. A capital do Brasil na época buscou imitar o que a França fazia, reformar a sua principal cidade, que no caso era Paris. O historiador David Harvey estudou especificamente a reconstrução e a modernização de Paris, e falou como o governo destruiu a cidade antiga, a forma que as pessoas chamavam a cidade, para então construir a Paris que nós conhecemos hoje. Citar Paris como um exemplo é bem interessante porque a Cidade Luz, que é visitada por milhões de turistas todos os anos, é fruto dessas reformas urbanas e arquitetônicas que aconteceram na segunda metade do século XIX. E é justamente dentro desse contexto internacional que acontece a reforma no Rio de Janeiro. Mais uma vez, vale lembrar que após a derrubada da monarquia, os primeiros presidentes tentaram imprimir a sua marca de modernizações em questões materiais. O presidente Rodrigues Alves, que governou o Brasil entre 1902 e 1906, vai encarar uma possível transformação do país como uma oportunidade de mostrar ao Brasil e ao mundo que o seu governo e o modelo republicano carregava consigo a ideia de novidade e progresso. Naquele período, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e por esse motivo seria a vitrine perfeita para mostrar ao mundo o que o Brasil poderia ser. Rodrigues Alves usou como uma de suas promessas de campanha a restauração do Rio de Janeiro. O historiador José Murilo de Carvalho mostra como o presidente eleito contou com a ajuda e o apoio de empresas externas para pagar a sua promessa, abre aspas. Rodrigues Alves enveredou por um programa intensivo de obras públicas, financiado por recursos externos, que conseguiu dar início à recuperação econômica. As obras do Porto do Rio foram contratadas em 1903 com uma firma inglesa e tiveram início em março de 1904. Fecha aspas. Esse trecho é importante porque mostra que o Brasil estava aberto à economia global, captando recursos externos. Quando nós juntamos essas informações, implementação da República, restauração do Rio de Janeiro, um presidente civil e captação de dinheiro estrangeiro, tudo tem a ver com a necessidade de fazer com que esses símbolos se tornem sinônimo de modernidade para validar esse novo regime político, algo que estava em alta na Belle Époque. De volta à Europa e pensando nas artes, o pintor Vincent van Gogh se suicidou no início da década de 1890.
E pouco depois de sua morte, obteve o reconhecimento artístico que não alcançou durante a sua vida, nem entre os seus colegas, nem entre o público apreciador de arte em geral. Na cena artística francesa, os movimentos da época em Paris incluíam o Nabis e o Salon de la Rose et Croix. Ambos eram expressões artísticas que usavam grandes salões para fazer cerimônias festivas. A literatura europeia passou por uma grande transformação durante a Belle Époque. O realismo literário e o naturalismo atingiram novos patamares. Entre os mais famosos autores realistas ou naturalistas franceses estão Guy de Maupassant e Émile Zola. Essas expressões literárias tinham como principal característica a observação fiel da realidade e da experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente que vive e pela hereditariedade, ou seja, pelo contexto familiar que ele está presente. Uma outra característica da Belle Époque é que algumas capitais europeias se tornaram um centro cultural de influência global, com suas instituições educacionais, científicas e médicas exercendo um papel pioneiro na Europa. Um dos exemplos que nos ajudam a compreender esse fenômeno é a Feira Mundial de 1889, que aconteceu em Paris, na capital francesa, e atraiu mais de 30 milhões de visitantes. Vale pontuar que foi nessa exposição que ocorreu a inauguração da Torre Eiffel, que na época era a estrutura mais alta do mundo. A Torre Eiffel merece ser referenciada aqui porque ela não tinha nenhuma função prática, ou seja, não tinha uma utilidade. Porém, isso queria passar uma imagem de que a França era tão rica e próspera que ela podia investir em obras que nem tinham uma função para sua população. Porém, isso não refletia completamente a realidade de vida em Paris ou na França como um todo. O país abrigava uma grande classe econômica que jamais teve acesso a muitas das maravilhas e entretenimentos da Belle Époque. A pobreza fazia parte do cotidiano, tanto nas favelas urbanas quanto no campesinato rural de Paris por décadas, após o término desse período. Além disso, os conflitos entre o governo e a Igreja Católica Romana eram bem frequentes na Belle Époque, por conta dessa discrepância social. Aqueles que conseguiram desfrutar da prosperidade desse período foram atraídos por novas formas de entretenimento leve durante a Belle Époque. A burguesia parisiense, incluindo os industriais bem-sucedidos como nouveaux riches, que significa novos ricos, se tornou cada vez mais influenciada pelos hábitos e modismos da elite social da cidade, popularmente conhecida como Tout Paris, que significa todos em Paris. Penas e peles exóticas ganharam mais destaque do que nunca, especialmente com o surgimento da alta costura em Paris, onde a moda começou a seguir um ciclo anual e que em seguida era renovada para uma nova coleção. Além disso, na capital francesa, restaurantes alcançaram um novo esplendor e prestígio como destinos frequentados pela elite rica. Para o público menos abastado da cidade, o entretenimento era propiciado por cabarés, que eram estabelecimentos comerciais que geralmente apresentavam números de música, dança e variedades, onde os clientes podiam beber, dançar e se alimentar. Foi no cabaré que um estilo musical ganhou as ruas de Paris, o can-can. Nessa nova forma de dançar, as mulheres exibiam as suas pernas, levantando as suas saias em movimentos rápidos, para dar ao espectador a sensação de que mostraram as suas roupas íntimas. Para uma época em que isso era impensável, os cabarés e o can-can se tornaram símbolos de uma presença feminina na noite, sem a presença e sem a autorização dos seus maridos, como era o costume da época. Vai ser nessas casas noturnas que teremos mais uma característica da Belle Époque. Na Europa, começou a crescer um interesse muito grande a respeito de tudo que vinha do Oriente. Mas esse não era o interesse real de conhecer realmente como era aquela parte do mundo. Era meio que um Oriente imaginado, uma caricatura do que realmente existia naqueles lugares distantes. Então vai ser nesse período que surgirão lendas sobre grandes haréns, mulheres sedutoras e homens extremamente ricos e muito mais. Inclusive, tem até um autor que começou a estudar esse fenômeno chamado Edward Said, que chamou isso de orientalismo,
que nada mais é do que uma imagem estereotipada que o Ocidente tem do Oriente. Tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre orientalismo, depois se ouve lá. Bem, durante o dia, a indústria do entretenimento ganhou espaço, incluindo parques de diversões e cinemas. Esses ambientes eram formas de divertimento de massa, oferecendo ingressos baratos e proporcionando um breve escape da realidade cotidiana das pessoas. A França, mais uma vez, foi líder na tecnologia, mas dessa vez em relação ao cinema. O cinematógrafo, uma máquina capaz de capturar imagens que em seguida seriam transformadas em um vídeo, foi inventado na França por Léon Boulle e foi colocado em uso por Auguste e Louis Lumière, irmãos que realizaram as primeiras exibições de filmes do mundo. Os irmãos Lumière fizeram muitas outras inovações na cinematografia. Porém, se vocês prestarem atenção na introdução desse episódio, eu perguntei o que é contradição. E eu fiz essa pergunta porque só podemos estudar a Belle Époque a partir dessa ideia. Em algum momento do episódio, você já se perguntou de onde veio a riqueza desses países? Bom, no mesmo período de início da Belle Époque, temos o avanço das nações europeias na África e na Ásia, para o estabelecimento de uma segunda onda de invasões e de colonizações. O imperialismo europeu, ou o neocolonialismo, foi o que permitiu que nações como a Inglaterra, a França, a Bélgica e várias outras acumulassem recursos para financiar todas essas transformações. Estudar esse período de prosperidade na Europa não pode estar desvinculado da percepção de que isso só foi garantido a partir do trabalho escravo e forçado nas colônias na África e na Ásia. No final, a pergunta que tem que ser feita é: uma bela época para quem? Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios aqui no feed, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir como complemento a esse episódio aqui, beleza? O primeiro se chama Imperialismo Britânico, o segundo se chama Imperialismo Francês e o terceiro se chama Primavera dos Povos. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar tudo que você aprendeu hoje, vamos lá. Quando falamos em Belle Époque, estamos diante de um período de muitas transformações que começaram na Europa e que de certa forma se espalharam pelo mundo. Tendo a França como o grande centro dessa novidade, diversas descobertas e inovações científicas começaram a ficar minimamente acessíveis, e uma onda de prosperidade varreu a Europa. No cenário internacional, temos a troca de regimes políticos, e o Brasil esteve nessa questão com a proclamação da República, como uma tentativa de gerar uma onda de progresso no país. Na Europa, a Belle Époque vai ser o momento em que a vida urbana vai ser pautada pelo entretenimento e pelo divertimento, até das classes mais baixas a usarem os cabarés. Acima de tudo, é importante olhar para a Belle Époque como um fenômeno marcado pela contradição, uma vez que toda essa riqueza foi conquistada a partir do domínio colonial, que foi muito violento na África e na Ásia. Por mais que o cenário nesses 2 continentes seja de opressão, os europeus vão viver uma onda de otimismo e esperança do futuro, sentimento que vai ser completamente destruído pelos horrores da Primeira Guerra Mundial, que começou até otimista, romântica, com muitas expectativas sobre o futuro, mas que com o passar dos anos foi se tornando cada vez mais macabra e mortífera. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda.
Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @ProfVitorSoares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!